Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe, tem dias que o mundo parece uma notificação de celular gigante que nunca para, né? Totalmente. Um barulho constante pedindo atenção. E no meio disso, a ideia de simplesmente parar, de ficar quieto, parece, sei lá, um luxo impossível, ou até perda de tempo. Aham. E a gente vai mergulhar hoje justamente nesse paradoxo. Como, num mundo obcecado por produtividade, a decisão de não ir a lugar nenhum pode ser, na verdade, a jornada mais revolucionária de todas. É uma ótima provocação. E para guiar a gente nessa exploração, temos em mãos um material fascinante, que são trechos de um texto sobre o livro A Arte da Quietude, do ensaísta Pico Iyer. E o mais curioso é o guia dessa história toda, né? Uma figura que é o oposto da quietude. O músico Leonard Cohen. Exatamente, a nossa missão aqui é tentar entender o que levam um ícone global a trocar os palcos do mundo pelo silêncio de um mosteiro. E o que essa história radical pode nos dizer sobre uma necessidade que talvez seja universal hoje em dia? Bom, para começar, vamos direto para essa cena que parece, assim, coisa de filme. O autor Pico Iyer sobe as montanhas de San Gabriel, perto de Los Angeles, para encontrar o herói dele, o Leonard Cohen. Sim. Mas o Cohen que ele encontra ali em 1994 está bem longe de ser a figura pública que o mundo conhecia. Completamente. A imagem que o texto pinta é a de um contraste absoluto, né? De um lado você tinha o Leonard Cohen, galã internacional, viajante incansável, um cosmopolita vestido de armari. A imagem clássica dele. Exato. Do outro, o homem que ele se torna. Ele se muda para o centro zen do Monte Balde, um lugar super austero, isolado, e não foi para passar um fim de semana. Foi um retiro de 5 anos. 5 anos. E não era um retiro de spa. Ele virou assistente pessoal de um mestre zen de quase 90 anos. Quer dizer, ele não foi lá para ser o Leonard Cohen, a celebridade. Ele foi para servir. E o comprometimento dele foi ainda mais fundo, não foi? Foi total, a ponto dele ser formalmente ordenado monge budista. Uau! E o nome da arma que ele recebe é a chave de tudo. Jikan, que em japonês significa silêncio. Silêncio. O texto ressalta que a dedicação dele a essa nova vida era metódica, intensa. A mesma intensidade que ele levava, às vezes mais de uma década para aperfeiçoar a letra de uma canção, ele aplicou em se simplificar, em se esvaziar. Mas espera aí. Isso me faz pensar, a gente tende a associar um retiro desses a uma busca espiritual. Quase santa. Sim, algo etéreo. Exato. Mas pelas palavras do próprio Cohen, a motivação parece ser algo muito mais visceral. Ele descreve o estado mental dele antes disso de uma forma brutalmente honesta. Ah, a imagem é fantástica. Ele diz que era muito parecida com a sala de espera do Detran. É genial, porque tira todo o glamour da angústia dele. Não é uma crise existencial poética, é o tédio, a ansiedade, a burocracia da mente. É o caos mundano. Exato. E o mais fascinante é como ele descreve o antídoto. Numa conversa com o Iyer, às 4 da manhã, ele não fala da meditação como um sacrifício. E o que ele diz? Ele diz que ficar sentado, em silêncio, é o verdadeiro entretenimento profundo. E usa palavras como voluptuoso, delicioso, o verdadeiro banquete. Nossa! Entretenimento profundo. É uma virada de chave e tanto. Ele não estava fugindo do mundo, estava fugindo do barulho dentro da própria cabeça. Precisamente. Então não era sobre se tornar mais puro ou religioso, mas sobre achar uma ferramenta que funcionasse, quase como, sei lá, uma automedicação para a alma. É isso. O texto deixa claro que para ele era uma questão de salvação prática da confusão e do terror que há muito o acompanhavam. Ele achou uma solução funcional para um problema crônico. Sim. E aí que vem a grande frase que amarra tudo. Para o Cohen, a aventura definitiva, a que dava sentido a todas as outras viagens, era, paradoxalmente, não ir a lugar nenhum. Certo, essa história do Cohen é incrível, mas ela soa quase como um conto de fadas, né? Algo para uma celebridade que pode se dar esse luxo.
Sim, parece distante da nossa realidade. Como é que essa ideia de quietude se choca com a vida da maioria das pessoas? Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo vive correndo desesperadamente na direção oposta. E essa é a barreira número 1 que o texto aborda. A desculpa universal é a falta de tempo. Eu adoraria meditar, mas não tenho tempo. Clássico. Queria ler um livro em paz, mas a vida não deixa. Pois é. O interessante é que o texto de Ayer desafia essa ideia de frente, com dados concretos. Ele cita um estudo sociológico que descobriu que os americanos, por exemplo, trabalhavam, em média, menos horas do que 30 anos antes. Peraí, como assim? Isso vai contra tudo que a gente sente. Eu sei. Se os dados mostram que temos mais tempo livre, por que a percepção coletiva é de que estamos absolutamente sobrecarregados? No limite. Aí que está o pulo do gato. O problema não é o tempo no relógio, mas a qualidade desse tempo. A qualidade? Sim, o texto descreve isso de uma forma muito certeira. Perdemos nossos domingos, nossos fins de semana, nossas noites de folga. A fronteira entre trabalho e descanso simplesmente evaporou. A tecnologia que prometia nos libertar Acabou nos colocando numa coleira eletrônica. é a sensação de estar permanentemente de plantão. O irônico é que as ferramentas que deveriam nos dar tempo, tipo e-mail no celular, apps de mensagem, são as que nos aprisionam. Exatamente. E aí a questão que o texto levanta é: o problema é mesmo a falta de tempo ou a nossa falta de limites? Boa pergunta. O que nos impede de desligar? É uma pressão externa ou é uma compulsão interna? O medo de ficar de fora, de não ser produtivo o tempo todo? É a cultura da produtividade, né? O hustle culture. Sim. Que nos vendeu a ideia de que estar ocupado é sinônimo de ser importante. Ficar parado é visto quase como um fracasso moral. Então o que o Ayer propõe é uma inversão de valores. O verdadeiro luxo hoje não é mais ter o celular mais novo ou acesso ilimitado à informação. Não. O verdadeiro luxo é o direito de se desconectar. É a liberdade da informação. Faz todo sentido. Exato. Ele argumenta que a quietude não é uma indulgência, um luxo para os ricos. Ele a define como uma necessidade para qualquer pessoa que deseje reunir recursos menos visíveis. Recursos menos visíveis, tipo o quê? Pense em clareza, criatividade, equilíbrio emocional. São recursos imateriais, mas essenciais. E eles não nascem no meio do caos, né? Eles precisam de espaço, de silêncio para crescer. É um investimento, não uma despesa de tempo. Certo. Então, vamos supor que alguém consiga, que no meio dessa loucura, a pessoa crie uma pequena ilha de silêncio no dia dela. Qual é a recompensa? O que se ganha na prática ao não ir a lugar nenhum? Então, o texto sugere que não é sobre dar as costas para o mundo, o que parece contraintuitivo. Sim, parece uma fuga. Mas é o contrário, e essa é talvez a parte mais bonita do argumento. O afastamento serve para poder ver o mundo com mais clareza e amá-lo mais profundamente. É como dar um passo para trás para ver o quadro inteiro. Exatamente essa analogia. Quando a gente está muito perto, imerso no ruído, a gente só vê borrões. A quietude é esse passo para trás que nos permite ver a pintura inteira da nossa própria vida. É uma recalibragem dos sentidos. E isso tem um efeito direto na nossa capacidade de pensar, de criar. Eu adorei a ideia mencionada no texto de que os melhores pensamentos são os que nos encontram, não os que a gente caça. Sim, Diz que as ideias que vêm espontaneamente na quietude são muito mais frescas e imaginativas. Isso bate muito com ter uma grande ideia no chuveiro ou numa caminhada. é uma percepção fundamental sobre como a mente funciona. A gente está viciado no modo ativo, sabe? Forçando o pensamento, tentando resolver problemas com a força bruta. A quietude nos convida para o modo receptivo. É sobre parar de gritar suas próprias preocupações e começar a escutar. O próprio Iari descreve isso de um jeito poético, dizendo que, ao ficar quieto, ele consegue começar a ouvir algo fora do meu alcance auditivo. Essa mudança de transmitir o tempo todo para começar a receber é muito poderosa. É transformador. É como se a gente passasse a vida inteira com um fone de ouvido tocando nossa própria música alta demais. Sim, no último volume. Isso. E a quietude é o ato de tirar o fone e finalmente ouvir a melodia do mundo. Ou a nossa própria melodia interna, que estava sendo abafada. Uma analogia perfeita. E essa escuta interna nos dá acesso a uma sabedoria que o barulho soterra.
Nos reconecta com nossos valores, desejos, intuições. Coisas que a gente já sabe, mas não consegue mais ouvir. Exato. No entanto, o texto faz um alerta importante. Esse ato de tirar o fone de ouvido não é passivo. Não é um ato de fraqueza ou de fuga. Ele exige coragem, é isso. Exatamente. A palavra final é coragem. É preciso coragem para se afastar da confusão, da mesma forma que é preciso coragem para cuidar de um familiar doente ou para dizer não no trabalho. Ou para resistir a uma tentação. Pois é, enfrentar o silêncio é, em muitos casos, enfrentar si mesmo sem as distrações que a gente usa de muleta. E isso sim é um ato de bravura no mundo de hoje. Recapitulando nosso percurso, então, a gente partiu de uma história quase mítica, né? O Leonard Cohen, o viajante incansável, encontrando o verdadeiro entretenimento profundo na imobilidade de um mosteiro. Uma imagem muito forte que serviu de porta de entrada para uma questão bem mais universal. Exato. Usamos essa história para investigar a nossa própria relação com o tempo e a atenção. E vimos que a nossa sensação de sobrecarga talvez não venha da falta de tempo, mas do excesso de estímulos e da ausência de limites que nos colocam nesse estado de plantão permanente. A tecnologia que nos conectou ao mundo também nos desconectou do nosso ritmo interno. Sim, e a ideia central que o trabalho do Piquire nos apresenta é essa grande provocação. Não ir a lugar nenhum não é sobre vazio ou tédio. É sobre encontrar um espaço interior que é, na verdade, incrivelmente rico. Cheio de informações, exatamente. É uma forma de se reconectar consigo mesmo para só então se reconectar com o mundo de uma maneira mais inteira, mais autêntica. No fundo, é uma troca de bússolas. Boa, é isso. A gente para de navegar pelo mapa barulhento das expectativas dos outros e passa a se guiar por um mapa interno muito mais preciso e silencioso. A quietude não é o destino, mas o instrumento de navegação. Perfeito. Um instrumento essencial para qualquer jornada que realmente vale a pena. O material que a gente analisou hoje defende de forma muito potente um ato que, à primeira vista, parece simples, até passivo. Parece, mas não é. E para deixar uma reflexão final, tem um detalhe sobre o nome budista do Cohen, o Jikkan, que é perfeito. O texto menciona que Jikkan não significa apenas silêncio, mas se refere especificamente ao silêncio entre dois pensamentos. Nossa, que bonito isso! Talvez a grande aventura não esteja em acumular mais e mais experiências, mas em começar a explorar, com coragem, os pequenos e preciosos espaços que existem entre elas. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.